Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero que você está bem. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como o meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além do trabalho que eu trago aqui de tiragens coletivas, também realizo tiragem particular, ou seja, tiragem na sua energia, de acordo com o seu contexto em específico, tá? Então, quem quiser fazer a contratação, quem tiver analisado a minha forma de tiragem, que afinizar com a minha energia e quiser consultar comigo, na descrição de cada vídeo tem um link lá para contato direto. Também tem aqui o link do site, para que você possa acessar e fazer doações para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está precisando por conta das chuvas do momento, por conta da enchente, toda aquela problemática que eu tenho certeza que vocês, com certeza, já puderam visualizar. Eu não sei se quando vocês visualizarem esse vídeo, né, dependendo de quando for, se ainda estará aceitando doações. Mas se ainda for o caso, se ainda for o momento, se você assistir principalmente no período que esse vídeo for postado, ainda está aceitando doações. Então é uma forma segura para quem tem o desejo, não sabe uma forma segura de doar. Então hoje eu vim, né, dito esse recado, vim aqui com as cartas do Lenormand, tá? Tenho aqui dois oráculos, dois decks que são mais simplistas, apesar de que esse aqui tem algo que remete à condição do lúdico, da brincadeira, da diversão, né? Temos aqui esse que é simplista também, porém eu venho com ele porque geralmente ele tem uma lâmina dupla, né? Então eu gosto de apresentar essas possibilidades para vocês. Eu não retiro, nesse deck existe a possibilidade que você retire e mantenha somente uma das cartas, mas eu deixo ambas, tá? Por exemplo, a carta do trevo, vem a carta do trevo e vem a carta também do paus e pedras. Eu mantenho ambas, para análise de maneira distinta. Cabe a você, né? Se você tiver esse deck ou se você vier a ter, analisar se você vai manter ou não. Tem essa carta aqui que tem outros elementos que podem configurar uma base de análise melhor e maior para você que estiver tirando no momento. E tem esse aqui que eu considero como sendo o temático, tá? Que é o Afrodite Lenormand. É um deck temático. Já devo dizer de antemão, né? Falar novamente para vocês. Eu não considero, não faço, né? Similaridade, eu não faço de determinado modo um comparativo, ou então eu não tiro, principalmente do Lenormand, mensagens que eu tiraria no tarô que são correspondentes do naipe. Esse aqui seria o valete, ou então pajem de espadas, né? Eu não costumo fazer comparativo. Aqui existem algumas similaridades, mas na maior parte dos decks, na maior parte das lâminas, não há similaridade alguma. Simbólica, significado, não tem similaridade. Mas nesse caso aqui eu senti de passar para vocês de antemão que existe, tá? Uma similaridade. Então para você que tira o tarô, né, de Waite ou o tarô de Marsella, principalmente o Waite, existe uma similaridade muito grande em termos de significados, tá? Assim como o valete de espadas, ou como queiram chamar de pajem de espadas, a carta da criança ela também fala sobre aquela questão da ingenuidade, sobre aquela condição de irresponsabilidade, de algum tipo de confusão mental, alguém que não é tão confiável assim em termos de responsabilidade, como eu acabei de falar. Alguém que brinca demais pela vida, não leva as circunstâncias muito a sério. Então, o Pajem de Espadas ele pode falar sobre alguém muito brincalhão, mas pode falar também sobre alguém muito imprudente, que também é uma similaridade aqui com o Lenormand, com a carta da criança, carta número 13, tá? Então, dito isso, volto a dizer, nem todos os decks, né, nem todas as lâminas eu faço essa afinidade, né, eu faço esse comparativo, quase nenhuma. Eu busco fazer uma interpretação, resumindo, de maneira independente. Para mim, Lenormand é Lenormand, tarô é tarô. Não, eu não olho, não considero, né, essa informação de naipe. Pode ser que em alguns aspectos, naquela tiragem ali, eu vou fazer um link, tá? Mas é muito difícil, é muito difícil. Pode ser mais para poder haver aí um complemento na minha tiragem, mas geralmente para mim eu faço uma análise de maneira separada. Lenormand, criança, né? Tarô, pajem ou valete de espadas. Então, sem mais enrolação aqui, né? Na verdade,
complementando para vocês, eu sempre acho muito importante frisar isso, porque eu vejo muitas pessoas do meio errando em tiragem, não porque não saibam tirar, mas porque elas acham que é uma obrigatoriedade. Toda vez que você vê esse naipe aqui, você tem que considerar de acordo com o naipe do tarô. E muitas vezes não tem nada a ver a simbologia. Por exemplo, 9 de ouros. É 9 de ouros. Não tem nada a ver o 9 de ouros com a carta do caixão. E as pessoas fazem, elas forçam uma similaridade. Elas ignoram o símbolo do caixão e consideram somente o naipe. É complicado. Não pode, gente. Vocês vão cair no erro. Mesmo você tendo como eu sempre falo, a mão do jogo que determina. Mas mesmo a mão do jogo determinando, você vai cair no erro, porque é totalmente contraditório. Não tem nada a ver. Gente, se vocês ouviram algum tipo de ruído externo, é a gatinha aqui brincando, tá? Eu já tive que interromper o vídeo anterior, porque ela tava cavando aqui. E agora ela tá brincando com uma bolinha. Então desconsidere qualquer tipo de ruído. E eu vou tentar prosseguir porque eu geralmente acabo ficando confuso com isso, né? Acaba me confundindo. Barulhos assim. Mas enfim, como eu acabei de falar, a carta da criança, ela pode configurar aí alguém imprudente, alguém que leva as coisas muito na brincadeira, não costuma levar os contextos a sério. Pode falar sobre alguém que brinca demais pela vida, né? Ou em aspecto positivo, alguém que tem um bom amor, um bom humor, né? Que ama de maneira, de certa forma, que não é interesseira. É uma pessoa que ama de maneira sem propósitos ou interesses, né? Que sejam escusos, que sejam negativos. É uma pessoa que ama de verdade. Então, geralmente, se a gente puxar por carta da criança, se a gente perguntar, né, sobre um relacionamento, sobre um sentimento, esse sentimento ele pode ser puro. Claro, ao mesmo tempo pode ser um sentimento frívolo, um sentimento pueril, um sentimento que pode vir a passar, porque a carta da criança também fala sobre algo breve. Mas, de maneira geral, principalmente dependendo da carta que vier acompanhado, significa um sentimento puro. Vamos supor que venha a carta da criança e a carta do lírio, né? É algo puro, verdadeiro, íntegro, algo desinteressado, né? Algo sem interesses, além de puramente o amor. É amor de verdade, tá? Então, a carta da criança, ela fala sobre o lúdico, né? Ela fala sobre acreditar nas múltiplas possibilidades. Então, a carta da criança, ela fala sobre aquela pessoa que não tem tantas crenças limitantes. É aquela pessoa que é inovadora. A carta da criança fala sobre novidades, novidades chegando, tá? E aí, dependendo se você analisar, né, essas cartas, elas vão dar uma conotação de muita ingenuidade. Principalmente essas três cartas aqui. Essa carta aqui, ela tem uma conotação muito forte em relação à condição do amor, como eu falei para vocês, mas como vocês sabem, o Cupido, em tempos antigos, ele era muito conhecido como sendo aquele trapalhão, ou até mesmo aquele que brincava demais com os sentimentos das pessoas, né? O Cupido, como dizem, né? O Cupido, quando escolhe flechar, não tem jeito. O meu Cupido só faz besteira, né? Que é aquele que, em tese, seria aquele que faz traquinagens, né? Brincadeiras. Então, num aspecto negativo, pode ser alguém imprudente e irresponsável no que se refere aos relacionamentos. Uma pessoa de responsabilidade emocional baixa, que não se atenta muito ao mal que vai causar emocionalmente ao outro. Por isso que eu falei para vocês, né? Dependendo do aspecto que você for analisar, eu nunca tiraria somente a carta tá? Na minha concepção, pela minha linha de tiragem, como é muito ampla, eu tenho múltiplas possibilidades de análise. Se for uma carta, né, para perguntar sobre os sentimentos de fulano por ciclana e cair a carta da criança, eu tiraria uma outra carta. Porque para mim ela é muito dúbia. Ela tem a possibilidade de ser algo puro, mas tem a possibilidade também de ser uma brincadeira, uma traquinagem. Alguém que quer levar aquele momento ali como sendo algo divertido e que não leva tão na seriedade. Então eu tiraria outra carta. Porque vamos supor que pula a carta da criança e a carta dos pássaros. Nada produtivo, nada benéfico no sentido de alguém que quer algo mais estável. Agora, se pular a carta da criança com a carta, por exemplo, do lírio, né?
Talvez a carta da criança. Uma carta que, por exemplo, eu tiraria até uma terceira seria a carta da criança com a carta do sol. Porque, bem como pode falar sobre algo de vitalidade, também pode falar sobre algo que se refere à novidade. Algo de muita energia momentânea, que pode ser pueril, pode ser do momento, pode ser algo infantil. Alguém que tem muito desejo, muito fogo, mas é um fogo de palha. E depois vai passar, tá? Mas aí, dependendo da carta que vier acompanhado, né, pode ser algo muito bem sedimentado, uma energia que não vai findar de maneira tão fácil. Por exemplo, se vier a carta da criança, a carta do sol e a carta do lírio, aí eu já consideraria como sendo positivo. É algo de muita energia, algo doce, algo delicado, algo que de certa forma tem equilíbrio, porque ao mesmo tempo que a carta da criança fala sobre aquela novidade, sobre aquela energia, sobre aquela coisa, né, de estar sempre energeticamente nutrido, sempre de certa forma alimentado, né, sempre ser uma novidade, não manter na rotina, a carta do lírio já quebra isso, já traz um pouco de estabilidade, de maturidade, de paz, não tira a leveza, né, que a criança dá. Então é uma relação ideal, né? Se pulasse para mim a carta da criança ou a carta do lírio somente, eu já vejo como sendo uma relação totalmente estável, ideal. Aí a única coisa que tem que tomar cuidado para a relação não cair, nenhuma tendência da relação cair na rotina, mas faltar fogo, paixão, só ter afeto. E aí acabar virando uma coisa mais fraternal. Mas fora isso, eu vejo como totalmente auspicioso uma carta da criança com a carta do lírio, por exemplo, tá? Então a carta da criança, ela, como eu já falei para vocês, tem que haver muito cuidado. Porque se você for analisar de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda, ela pode ser muito dúbia. Ao mesmo tempo que ela pode representar uma grande possibilidade, ela pode representar irresponsabilidade, maturidade emocional, né? Uma carta da criança também no profissional pode ser muito dúbia, porque assim como pode representar alguém que traz inovação, alguém com gás, alguém com fôlego para novos inícios, pode representar também alguém irresponsável, em termos de horário, né? Alguém que leva algo na brincadeira, um trabalho na brincadeira. Então, ao mesmo tempo que tem aquela coisa da energia, do sangue inovador, pode ser uma concepção de alguém irresponsável. Alguém que chega atrasado nos contextos, né? Alguém que sempre leva os prazeres à frente, né? Se você não manter uma criança com uma rotina, é claro que existem crianças que nascem, né, que são divergentes, crianças que já nascem com senso de responsabilidade, principalmente as crianças de Capricórnio, né? Bobagem comentar isso. As crianças do signo de terra, de maneira geral, principalmente as crianças de Capricórnio, são crianças que já nascem muito amadurecidas, e a própria vida faz com que elas amadureçam. Não falando mal de signos, tá, gente? Tudo tem também um mapa, enfim, para ser considerado. Mas geralmente as crianças de Capricórnio são crianças maduras e que a vida as convida a amadurecer muito precocemente. Tanto é que tem pessoas que acham as crianças de Capricórnio muito ranzinzas. Se você for ver algum vídeo de comédia, a criança de Capricórnio sempre vai ser aquela mais ranzinza, aquela engomadinha, né? Se bobear com terno e gravata, com camisa social. Então, a carta da criança ela pode falar sobre aquela pessoa que prioriza, voltando a falar, diferente de uma criança de Capricórnio, por exemplo, que vai priorizar os deveres de casa, a responsabilidade, ela pode priorizar aquelas coisas que são mais frívolas, a diversão, primeiramente. Então, pode falar de uma pessoa, vamos supor, sei lá, um contexto, você vai perguntar se vale a pena contratar fulano para trabalhar com você. Cai a carta da criança, eu tiraria uma outra carta. Porque a carta da criança por si só pode falar de alguém irresponsável, alguém que vai chegar atrasado, alguém que vai sempre priorizar os seus processos, as suas brincadeiras, seu próprio prazer, por assim dizer, para depois cumprir com as obrigações, com o seu serviço, com os deveres, por assim dizer, tá? Então a carta da criança, inclusive, para mim é uma das mais dúbias. Tem pessoas que consideram a carta da criança só como sendo positiva. Ah, inovação, vitalidade. Eu vejo dos dois modos, tá? Um exemplo aqui. Se você perguntar se vale a pena se relacionar com fulano,
Ah, a relação com fulano vai ser alguma coisa estável? Você precisa ficar em alerta. Pode ser uma pessoa que está sempre muito voltada para a condição do próprio prazer. Alguém que não leva as coisas muito a sério, como eu já falei, uma questão de responsabilidade emocional. Literalmente, olha como que essa pessoa, né, representando uma pessoa, como essa raposa, olha para essa criança. Pode até ser uma pessoa irresponsável emocionalmente ao ponto de te deixar em determinados contextos na mão. Pode ser uma pessoa que de alguma forma prefira dar prioridade a outros contextos em vez de sair com você, em vez de se relacionar com você. A prioridade é sempre os outros e não você. A prioridade é sempre o próprio prazer, a própria diversão dela. Então pode falar sobre uma pessoa até que, por exemplo, você quer fazer um determinado tipo de programa. A pessoa nunca abre mão. É sempre o dela primeiro, sempre a diversão dela primeiro. Vamos supor que você gosta de determinado filme. Essa pessoa não vai te acompanhar. Tem muita possibilidade disso, tá? E aí é um ponto de análise. Aqui eu vejo um alerta. Cuidado. Essa pessoa ela pode ser muito divertida, vai ser alguém que você vai estar potencialmente o tempo todo se sentindo que essa pessoa ela é estimulada. Ela pode ser uma pessoa muito inovadora até em termos sexuais, tá? Pode haver muito desejo, mas aquela coisa do companheirismo deixa a desejar. Então essa seria a forma que eu analisaria essas duas cartas. É claro, tá, gente? É o primeiro contexto que eu sinto aqui, mas dependendo da circunstância, dependendo de como for colocada a pergunta, né? Geralmente eu não costumo tirar só duas cartas, eu acho muito inconsistente, eu acho que dá uma possibilidade muito grande de interpretações. Para mim, tá? Eu costumo tirar sempre de 3 a 5 cartas. É geralmente o padrão que eu tenho assim. Não é um método, é um padrão que eu tenho de análise. Geralmente 3 a 5 cartas são suficientes. Até para questões mais elaboradas, tá? Agora, quando eu quero ter o panorama geral, aí eu tiro bem mais cartas. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Carta do urso com a carta da criança. Também vejo como uma carta de alerta. Novamente, o urso olhando para a criança e a criança de costas. Tudo tem a ver com a questão também, né, da forma que essa carta vai vir. Se essa carta viesse aqui, seria uma forma de interpretação. Essa carta vindo aqui é uma outra forma de interpretação, tá? Aqui eu vejo, né, vamos supor o mesmo contexto. Você vai ter que ter cuidado, tá? Não porque essa pessoa vai trair ou algo do tipo. Vamos supor a mesma pergunta, né? Vale a pena se relacionar com essa pessoa? Vai ser uma pessoa que você vai ter que curar talvez alguma coisa em termos de controle. Você pode ser uma pessoa que quer controlar muito essa criança, que ela representa alguém que está totalmente fora de controle, alguém que é livre. A criança ela também fala sobre liberdade, liberdade de expressão, liberdade de energia. E aí você talvez tenha que curar alguma coisa em relação à potencial possibilidade que você vai estar sempre sentindo ciúme dessa pessoa, porque essa pessoa ela é livre. Dependendo da carta que acompanhar, já aconteceu comigo uma vez, de uma pessoa que era adepta, né, que gostava muito da questão da relação aberta. Ela gostava de correr livre. Ela gostava de ter a sua energia livre para brincar, para poder experienciar. Vocês entendem o que eu quero dizer. E aí talvez você tenha que trabalhar a questão do ciúme. Ou então você tem que perceber, se você é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que deseja, né, viver ali naquela espécie, entre aspas, de hibernação na relação, é só vocês dois, né? Você é uma coisa, como urso, geralmente tende a mostrar uma coisa mais séria, né? E essa pessoa pode querer só diversão. Você querendo aquela coisa estável, aquela coisa, né, de casinha, né? Ter seus gatinhos ali, ficar mais sossegado, e essa pessoa ela é muito de, né? Outro contexto também. Você pode ser uma pessoa mais caseira, essa aqui é uma pessoa que é mais do mundo. Uma pessoa que gosta de sair, de curtir, de festa, né? A criança também fala sobre festa. E não necessariamente isso quer dizer que seja um aspecto ruim. Vocês estão entendendo? Pode ser algo ruim para você. Nas cartas também é outra coisa que eu falei em um dos vídeos anteriores, eu não me recordo qual foi. Não necessariamente algo é ruim. O que pode ser ruim num contexto para alguém numa determinada tirada, para outra pessoa vai ser muito bom. Então não existe carta ruim,
Não existe configuração de cartas que seja necessariamente ruim. Até uma negatividade que for algo negativo, ruim para você, pode não ser ruim de uma maneira geral. Para outra pessoa que esteja envolvida no contexto vai ser bom. Então, de maneira geral, é isso, tá, gente? A carta da criança, de maneira nenhuma, fala sobre zona de conforto, tá? Então, pode falar para que você, não só você busque ser uma pessoa menos séria, você busque brincar mais diante da vida, pode falar também para que você seja uma pessoa criativa. A carta da criança fala sobre criatividade, sobre buscar inovação, aquilo que é novo. Então, se você estiver num contexto de trabalho, a sua pergunta for sobre trabalho, vamos supor que cai só a carta da criança. Tem um potencial muito grande que ela esteja te pedindo novidade. Ou que você vá para um ciclo novo, ou que você inove naquilo que você exerce naquele momento. Tá? De maneira geral é isso. Como eu falei para vocês, eu acho que eu já falei, né? A carta ela já teria uma configuração até maior também, uma possibilidade de análise maior, né? Esse aqui representa Eros, o filho de Afrodite, né? O Cupido. E aí representaria também aquele brincalhão. Representa a condição da afetividade. Então, além de representar a própria criança nessa energia, se for algum aspecto sobre relacionamento, se essa carta cair, você não deve considerar somente os aspectos da carta da criança. Você deve considerá-lo também como um cupido. E aí, dependendo das cartas que secundarem, pode ser, né, um cupido num aspecto positivo, que vai fazer o bem, pelo menos para você, ou pode ser um cupido brincalhão. Alguém que te inspira, de repente, a uma relação que não é tão viável, pelo menos para você, que não é tão segura, não é tão estável. Entende? Eu acho que eu consegui passar aqui de maneira geral, o vídeo já está enorme, tá? É claro que tem muitas outras resoluções, muitas outras formas de interpretação, né? Esperança. Eu acho que eu não falei ainda que a criança representa a esperança, tá? A criança nunca vai falar sobre alguém que é emburrado, uma pessoa que não acredita mais na humanidade, na sociedade. Ela sempre vai falar sobre alguém que tem fé, que acredita. Já viram quantos aspectos eu falei? E existem muitos aspectos mais. Então eu sempre falo, estudem o número também, né? Caso vocês sejam adeptos de numerologia ou adeptos de configuração também de número. O número às vezes faz muita diferença para mim, me traz, né, muitas possibilidades. A criança fala sobre recomeço também, outra coisa que eu ainda não falei, enfim. Se eu ficar rebuscando aqui coisas que a criança pode falar, eu não vou parar esse vídeo. Isso já está muito grande, tá? De maneira geral, estudem, tá? Estudem o arquétipo da criança, estudem o que a criança, dentro de vocês, o que a criança representa. Tudo isso vai fazer diferença nas cartas, tá? Sempre falo, analisem o número, estudem sobre o número, estudem sobre o símbolo e pesquisem dentro de vocês o que aquele símbolo fala. E aí vocês vão fazer uma excelente tiragem, tá? Vão ter excelentes interpretações. Não precisam ter receio, tá? Sejam como a criança, experienciem. A criança, ela não fica pensando muito se aquilo ali vai dar certo. Ela vive o momento. Ela experiencia. Inclusive, esses dias teve um rapaz perguntando sobre se uma oportunidade de emprego ia dar certo. E eu falei para ele, né? Veio aqui na minha cabeça agora muito forte a carta da criança. Experiencia. A criança, ela age de acordo com a brincadeira do momento. Ela não fica pensando muito naquilo que vai dar. Por isso que um desenho de uma criança, por exemplo, sai de uma maneira muito espontânea e muito criativa. Porque ela não fica pensando no resultado. Ela vai fazendo. E é isso, gente. Muitos aspectos e muitas vezes na nossa vida a gente tem que buscar, né, adquirir aí o simbolismo, adaptar, né, a forma da criança para nós. Experienciar, viver o momento, né? Como diz aquela música da Miley Cyrus, né? Eu não gosto muito das músicas da Miley Cyrus, mas essa me marcou profundamente, que fala sobre não ser sobre basicamente o topo, o local onde você vai chegar, mas tem a ver com a escalada. E a criança, ela fala muito sobre isso. Vocês veem que a criança, ela tá sempre, olha, essas duas cartas principalmente, no processo da caminhada. É o processo da caminhada, do momento. Não é aonde vai chegar, tem a ver com o caminho. E é isso, gente. Acho que eu já falei também que essa carta aqui, ela chama muita atenção para aquela questão do cuidado,
porque você pode estar agindo de uma maneira muito imprudente, você pode vir a se machucar ou pode ter consequências extremamente desagradáveis com alguma atitude sua. Da mesma forma, essa criança, se em algum momento na sua tiragem pode vir, né, na sua cabeça, um flash de uma criança se balançando e essa criança podendo cair, porque está se balançando rápido demais, de uma maneira imprudente. Tá vendo? Então, ao mesmo tempo que tem um aspecto positivo, que é o brincar, experienciar, tem também a ver com uma pessoa que tem consequências, não buscando entender aquilo que as suas ações podem levar. Então, sua ação pode levar a se machucar, a uma consequência desagradável. Entenderam que existem muitos aspectos a serem analisados. Uma tiragem não é uma coisa só. A cartomancia, ela não é para ser analisada só como X ou Y. Existem muitas variantes, muitas possibilidades que principalmente se darão pela sua intuição ou pelas cartas que circundarem aquela lâmina específica. Então, o vídeo já é enorme. Perdão, gente. Acho que quem tiver que assistir até aqui irá assistir. Até o próximo encontro. Beijão. Valeu. Fui.